Bem-vindo ao Histórias Noturnas. Preparado para relaxar e deixar o sono chegar enquanto descobre a trajetória de personagens fascinantes. Hoje, nossa viagem nos leva ao século XIX, um tempo de grandes fábricas expulsando fumaça no ar, e um homem de barba selvagem rabiscando anotações na biblioteca britânica. Seu nome, Karl Marx. Seu objetivo, tentar explicar por que o mundo parecia tão quebrado, e acreditar que talvez, só talvez, não precisasse continuar assim. Antes de mergulharmos na história, lembre-se, se essas explorações tranquilas de vidas marcantes te ajudam a relaxar, curta este vídeo, inscreva-se e conte nos comentários o que achou de Marx e qual personagem histórico devemos contar em nossa próxima biografia noturna. Agora vamos deixar de lado os rótulos e polêmicas. No fundo, tudo se resume a uma pergunta. E se o trabalho não precisasse ser doloroso? E se aquilo que produzimos, as roupas, a comida, as casas, realmente pertencesse a quem faz? Karl Marx passou a vida perseguindo esse sonho, em meio a falências, exílio e muitas xícaras de café ruim. A história levou suas ideias para longe. Revoluções, manifestos, governos caindo em seu nome. Só que hoje não estamos aqui para os fogos de artifício. Aqui vamos conhecer o homem por trás do mito. Um pensador brilhante e teimoso e profundamente humano. Enquanto o dia termina, apague as luzes. Esta é a biografia noturna de Karl Marx. Capítulo 1. O menino que queria desfazer o mundo. A história começa em 1818, na tranquila cidade de Trier, à beira do rio Mosela, Alemanha. Um lugar onde ruínas romanas desmoronam devagar nas margens, e parreirais se estendem sonolentos sob o sol. Foi ali, numa casa simples da Brückengasse, que nasceu Karl Marx. Seu pai, Heinrich, era um advogado com ideias iluministas girando na cabeça. Trocou o judaísmo pelo luteranismo, mais por motivos profissionais que espirituais. Dele, Karl herdou o pragmatismo e algo bem mais inflamável. A casa dos Marx transbordava energia intelectual. Heinrich colecionava livros de Voltaire e Kant, enquanto a mãe, Henrietta, lotava a despensa de queijo holandês e os filhos com provérbios do antigo país. Karl absorvia tudo: livros, debates, a sensação de que o mundo podia ser transformado pela razão. No ginásio, Friedrich Wilhelm chamou a atenção dos professores. Escrevia ensaios profundos para a idade e tinha o incômodo hábito de questionar tudo. Aos 17, escreveu a redação de formatura sobre a união dos fiéis em Cristo. A linguagem parecia comum, mas nas entrelinhas palpitava algo radical, uma visão de humanidade unida não por dogmas, mas por lutas compartilhadas. O diretor, meio preocupado, anotou no certificado: aluno brilhante, mas supera os limites na energia intelectual. Enquanto isso, o Vale do Reno sussurrava histórias antigas, ruínas de anfiteatros romanos ao lado de guildas medievais, todas sobrepostas pela burocracia prussiana. Contradições empilhavam: antigo e moderno, livre e preso, sagrado e profano. Marx viveria para dissecar tais opostos, embora ainda nem imaginasse. Por ora, era só um jovem de cabelos revoltos e inquietação insaciável. O sonho do pai era que Karl fosse advogado, respeitável, confortável, continuidade da recente estabilidade burguesa da família. Mas o menino, criado entre livros iluministas e censura prussiana, raízes judaicas e conversão luterana, já alimentava questões perigosas demais para os tribunais. Em 1835, partiu para a universidade, levando uma mala de roupas, a cabeça cheia de ideias e um coração pronto para a rebeldia. As margens do Mosela só o veriam de volta entre exílios, cada vez mais radical, cada vez mais convencido de que o mundo precisava não de reformas cuidadosas, mas de uma mudança revolucionária. Capítulo 2. O aprendiz furioso de Hegel. Os anos universitários chegaram como uma tempestade, varrendo o último resquício de autopreservação que ainda restava em Karl. Em 1835, ele mergulhou de cabeça na boemia. Clube dos poetas, dívidas por ternos bem cortados e charutos espanhóis, até mesmo uma noite preso por embriaguez e algazarra. As cartas de seu pai misturavam repreensão financeira com preocupação paternal.
Essas correrias noturnas talvez caibam a um adolescente, mas não a um futuro estadista. O destino de Karl, porém, nunca foi a diplomacia. Em 1836, transferiu-se para Berlim, trocando o vinho do Reno pela austeridade prussiana. A Universidade de Berlim pulsava com as ideias de Hegel, aquela filosofia que acreditava que a história avançava por choques de forças opostas, eletrificava Marx. Uniu-se aos jovens hegelianos, um grupo de pensadores radicais que virou os métodos de Hegel contra o próprio Estado prussiano. Noites se confundiam com dias em salas tomadas por fumaça, onde debatiam religião como ópio do povo, monarquia como relíquia ultrapassada. O estudante de direito recém-chegado logo abandonou os planos de carreira respeitável e passou a rabiscar poesias densas sobre trevas infernais e a queda dos deuses. O pai, vendo tal rebeldia filosófica pelas cartas cada vez mais caóticas, desesperava-se. Por Deus, quando você vai viver como um bom cristão e largar esses intelectuais ateus? Marx não voltaria atrás. Parou de ir às aulas de direito, mergulhou em filosofia, história, economia. Por volta de 1839, já pesquisava sua tese sobre o materialismo grego antigo, uma provocação à filosofia idealista que dominava a Alemanha. Submeteu-a à Universidade de Jena, mais liberal, e obteve o doutorado em 1841, aos 23 anos. Sonhava com vida acadêmica, mas logo percebeu que as portas estavam fechadas. Seu mentor foi demitido por ideias radicais e Marx entendeu que não teria espaço ali. Escolheu outro caminho, o do jornalismo radical, da política revolucionária e, eventualmente, de uma parceria que marcaria a história. Mas isso ficaria para depois. Por enquanto, Marx deixava Berlim com um diploma inútil, ideias perigosas para a Prússia e uma inquietação que o levaria a atravessar a Europa e entrar para a história. Capítulo 3. O nêmesis dos censores. Seu primeiro palco não foi nas ruas, mas nas páginas de um jornal combalido. Colônia, 1842. Marx, com 24 anos, assumiu o comando do Rheinische Zeitung, transformando o jornal em laboratório de provocações. Cada editorial, um dardo afiado contra o autoritarismo prussiano. Denunciava o sofrimento dos viticultores do Mosela, esmagados pelos impostos. Zombava dos censores que riscavam seus textos. Ficava cada vez mais ácido. A circulação triplicou, para desespero das autoridades. Quando defendeu o direito dos camponeses a recolher lenha das florestas aristocráticas, seu envolvimento com o tema da propriedade tornou-se sério e o governo agiu. O jornal foi fechado em março de 1843, com a última edição inteira impressa em tinta vermelha em protesto. Marx estava banido dos estados alemães. Escolheu o exílio, casou-se com Jenny von Westphalen e, no verão, atravessou para a França. Paris, em 1843, era uma revelação, cheiro de revolução, cafés cheios de exilados políticos de toda a Europa. Marx, pela primeira vez, encontrou espaço para pensar sem amarras. Entrou no submundo intelectual da cidade, debatendo com anarquistas e socialistas utópicos noite adentro. Foi ali que começou seu grande projeto: despir o capitalismo de seu verniz para mostrar a engrenagem cruel por trás. Em noites frias, curvado sobre a escrivaninha enquanto Jenny o editava, ouvia dela: se você quer mudar as coisas, precisa falar a vida real das pessoas. Foi aprendendo a lição. Fundou o jornal Deutsch-Französische Jahrbucher, que durou apenas uma edição, suficiente para publicar seu ensaio inaugural sobre a questão judaica, onde rompeu definitivamente com o liberalismo. Só a derrubada do sistema econômico traria verdadeira liberdade à humanidade. No inverno a barba engrossava, as críticas afiavam-se. Espiões prussianos anotavam cada movimento do perigoso jovem. Em janeiro de 1845, o governo francês, pressionado, o expulsou de Paris. Marx reuniu os livros e partiu para Bruxelas. Seu exílio e suas andanças estavam apenas começando. Mal sabia ele, seu maior encontro estava logo adiante. Capítulo 4. O capitalista que financiou a Revolução. O encontro que mudaria tudo se deu por acaso. Paris, agosto de 1844. Num café inundado de vapor de café e conversas revolucionárias. Friedrich Engels, 24 anos, já calejado por temporadas nas fábricas de Manchester,
buscou Marx para debater ideias após ler seus textos. O primeiro contato, um ano antes, fora frio. Desta vez, Engels veio munido de dados. Deslizou um manuscrito, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, relatando horrores presenciados, crianças deformadas por longas jornadas, operários tossindo fiapos de algodão, famílias vendendo dignidade por níqueis. Marx, que teorizava sobre alienação nos salões, encarou ali a realidade crua da exploração. As conversas fluíram. Um completava as frases do outro. Engels lembraria: naquela noite, saímos conspirando juntos. Formou-se uma parceria. Engels, o prático, Marx, o sistematizador. Escreveram a Sagrada Família, demolindo antigos parceiros filosóficos. Sessões de escrita varavam a madrugada, regadas a vinho barato e charutos. O único luxo que me permito, brincava Engels. Jenny, observando o marido sorrir, via que Engels trazia leveza ao sempre intenso Marx. Quando Marx foi expulso de Paris, Engels seguiu para Bruxelas, mesmo sobrevivendo só de esmolas paternas. Depois, já sócio industrial, financiava Marx e sua família. Afinal, alguém precisava ganhar dinheiro. E claramente não seria Karl, dizia Engels. Os dois percorreram juntos cortiços e fábricas inglesas, vendo de perto a miséria que fortaleceria sua convicção. O capitalismo não era só cruel, era insustentável. Em 1847, o círculo se ampliou. O Clube dos Justos, em Londres, virou Liga dos Comunistas. No pub Red Lion, Marx e Engels reescreveram o manifesto da entidade. Surgia: Trabalhadores do mundo univos. O grito de batalha, fundido entre o fogo filosófico de Marx e a experiência realista de Engels, estava lançado pelos rebeldes e, ironicamente, por quem financiava o próprio motim. Capítulo 5, 23. Páginas que abalaram o mundo. A Liga dos Justos cochichava sobre revolução havia anos, mas com Marx e Engels em 1847, o murmúrio virou trovão. O grupo tornou-se Liga dos Comunistas. Saía o misticismo conspiratório. Entrava um programa para a guerra de classes. O QG era o pequeno apartamento de Marx em Bruxelas. Jenny servia chá a tipógrafos e sapateiros, enquanto o marido ditava trechos do que viria a ser o Manifesto Comunista. Engels, sempre editor, cortava frases até torná-las afiadas como lâminas. Um espectro ronda a Europa, escreveu Marx certa noite. Engels achou poético demais, mas a frase ficou. O manifesto, mais explosão do que livro, condensava toda a história da sociedade humana numa lei, a luta de classes. Pintava o capitalismo como sistema vampírico, destruidor, porém revolucionário, destinado a cair. A edição final, com 23 páginas, ironizava as novas profissões. O burguês tirou o halo de santidade de todas as funções, transformando padre, médico e advogado em seus assalariados. Quando a Revolução estourou em Paris em 1848, derrubando a monarquia em 3 dias, o manifesto pareceu profético. Marx, expulso de Bruxelas, correu para Paris. Em Colônia, fundou o novo jornal radical. Em Bonn, Engels empunhou armas ao lado de rebeldes. A repressão chegou forte em 1849. Derrotados, jornais fechados, Marx fugiu para Londres, agora com a esposa grávida do 4º filho. Engels escapou pela Suíça. Nas sombras do exílio e da derrota, o manifesto circulava clandestino, passado de mão em mão, vendido às pressas, tornaria-se futuramente o texto fundador de um movimento que atravessaria continentes. Mas naquele momento havia apenas frio, filhos famintos e o trabalho persistente de reconstruir uma ideia de mundo, página por página. Capítulo 6. O Profeta do Museu Londres. Na década de 1850, recebeu a família Marx como um inverno úmido e interminável. O pequeno apartamento de 2 cômodos em Soho exalava cheiro de pão velho e lã molhada, com paredes tão finas que era possível ouvir as discussões dos vizinhos. Sem pátria, sem dinheiro, Marx passava as manhãs atravessando a névoa até a sala de leitura do Museu Britânico, um templo do saber onde aquecia os dedos congelados, estudando relatórios parlamentares sobre as condições das fábricas. Os funcionários do museu já reconheciam aquele doutor alemão
que ocupava o mesmo assento do abrir ao fechar, cercado por pilhas de livros e anotações cada vez mais furiosas sobre as engrenagens do capitalismo. Em casa, a realidade era brutal. 3 dos filhos de Marx e Jenny morreram ali, vítimas de desnutrição e tuberculose. Ele penhorava até o casaco no inverno para comprar remédios e escrevia artigos para o New York Tribune sob pseudônimo, só para manter os oficiais de justiça afastados. Jenny, aristocrata caída, esticava um pão por 3 dias, as mãos castigadas pelo trabalho doméstico. No meio da escuridão, Marx gestava a obra de sua vida. As anotações feitas no museu, cálculos de preços de algodão comparados à fome dos trabalhadores, tornaram-se o embrião de O Capital. Escrevia de pé lutando contra o sono e as tosses infantis. Quando Edgar, o filho, morreu em 1855, afogou o luto no trabalho. O manuscrito avançava aos trancos, interrompido por doenças, crises de nervos e brigas com outros exilados. Ontem, Engels ainda era o porto seguro, enviando mesadas de Manchester. O mundo de Marx naquela década era um revezamento entre boletos, lápis e esperança. E foi daquela privação, daquele exílio de alma e de futuro, que nasceu o olhar clínico para a conversão do suor humano em ouro, a brutalidade do capital. O primeiro volume da obra ficou inacabado, mas a ideia central já queimava. O sistema todo se erguia na alquimia do sofrimento de muitos em riqueza para poucos. Era só o começo. Capítulo 7. O monstro no Museu Britânico. Nos anos 1860, Marx era uma sombra permanente na sala de leitura do Museu Britânico, um espectro desgrenhado e manchado de tinta rondando a seção de economia. Os atendentes sabiam. Abrisse o museu, lá estava ele no assento de sempre, pedindo os últimos relatórios de inspeção das fábricas, rabiscando anotações até as mãos se cansarem. Barba grisalha, tosse agravada pela névoa londrina, mas a mente em combustão. Sobre a mesa crescia um manuscrito monstruoso, uma mistura de tese acadêmica e coquetel Molotov. O Capital. O ritmo de escrita era tragicômico, sempre interrompido por furúnculos dolorosos que o obrigavam a trabalhar em pé, por lamúrias de saúde nas cartas a Engels. Jenny empenhava a prataria pela enésima vez para comprar papel. Laura, a filha, praticava caligrafia copiando trechos sobre fetichismo da mercadoria. Domingo era café, bravatas e discussões sobre o quanto os patrões sugavam a vida dos operários. O Capital era extraído a fórceps, carregado de histórias de horror gótico vindas das fábricas. Crianças deformadas, costureiras desmaiando de fome, famílias dormindo em caixas alugadas por moedas. Marx fazia troça de economistas, desviava para temas agrícolas, ficava meses em digressões. Quando finalmente publicou o primeiro volume, em 1867, o silêncio foi sepulcral. Tiragem inicial encalhada, os jornais ignoraram, até socialistas reclamaram da densidade do texto. Só Engels entendeu seu potencial explosivo, publicando resenhas falsas para gerar interesse. Aos poucos, o livro começou a circular clandestino entre operários, revolucionários e curiosos. O monstro estava solto. Marx revisava, ampliava, procrastinava, fazendo da obra um projeto eterno. Sua obsessão final. Capítulo 8. A Irmandade Internacional dos Homens. Muito irados Londres, 1864. Ouvia-se a babel de 1000 línguas no salão lotado em St. Martin's Hall. Franceses, italianos, sindicalistas ingleses, exilados alemães, todos reunidos pela esperança de emancipação dos trabalhadores. Marx, aos 46 anos, tornava-se o cérebro por trás da Associação Internacional dos Trabalhadores, a lendária Primeira Internacional. A missão articular todos os radicais sob um só estandarte. O desafio: radicais odeiam unidade quase tanto quanto odeiam capitalistas. Marx driblou com genialidade. Escreveu documentos fundadores vagos o suficiente para agradar a anarquistas, republicanos e sindicalistas. A carta inaugural denunciava o capitalismo com fúria shakespeariana, mas evitava termos que assustassem aliados como ditadura. Por alguns anos, a Internacional funcionou como central global de greves e campanhas. Marx mediava brigas e purgava anarquistas, especialmente o rival Bakunin, um russo colossal e caricato.
A rivalidade rendeu cartas venenosas e, em 1872, Marx manobrou para transferir a sede para Nova York, exilando na prática seus opositores ao vazio. A organização definhou, mas plantou sementes, expandiu vocabulários, proletariado, burguesia e deixou o receituário da briga interna que todo o movimento socialista replicaria dali em diante. Mesmo dissolvida, ecoava em novas lutas, prova de que trabalhadores podiam sim se organizar além das fronteiras. Capítulo 9. 72 dias que abalaram o mundo. Paris, 1871. A cidade cheirava a pólvora e pão fresco. Com o governo fugido, mulheres e homens comuns tomaram o controle. Nascia a Comuna de Paris, o primeiro estado operário da história. Improvisado, caótico, radical. Camponeses tornaram fábricas em cooperativas, aboliram o exército, nacionalizaram prédios da igreja, mulheres e artistas reinventaram a política nos cafés e praças. Tudo acontecia rápido, sem ter lido Marx, sem tempo para consultar teóricos. Londres, Marx e Engels acompanham aflitos. Ora vibram, ora temem. Marx escreve freneticamente A Guerra Civil na França, celebrando as inovações e apontando as contradições. Mas, como avisara, a reação foi brutal. Em maio, tropas do governo massacraram cerca de 20 mil comunardos, mulheres e crianças, fuziladas sem piedade, corpos amontoados sob chuva de balas. A comuna virou mito, memória e trauma para gerações de revolucionários. Lenin estudaria a fundo suas falhas. Mao a usaria como símbolo. Para Marx, aquele choque de poder popular e tragédia foi confirmação e ferida. O caminho revolucionário exigiria bem mais do que coragem e convicção. Precisava também resistência à brutalidade inimiga. Capítulo 10. O último refúgio da toupeira velha. A década de 1870 foi uma avalanche lenta de más notícias. O corpo de Marx desmoronava, tosses, feridas, o fígado cedia, a revolta do próprio organismo contra as décadas de exílio, derrotas, funerais e trabalho incessante. Jenny, companheira de 40 anos, cambaleava em casa, consumida por doença e pobreza. Marx relia suas cartas de amor, fingindo não ver os lenços manchados de sangue. O trabalho permanecia. O Museu Britânico, palco de toda uma vida intelectual, ainda o recebia todo dia, agora mancando, murmurando contra rivais. O volume segundo de O Capital vegetava em rascunhos e fórmulas misturadas a diatribes e frustrações. Apesar da saúde precária, Marx se tornava o velho sábio do socialismo mundial, consultado por radicais russos, socialistas alemães, jornalistas ingleses. Quando Jenny morreu, Marx não conseguiu ir ao funeral. Meses depois, desabou diante do túmulo dela, a dor explodindo, enfim. 2 anos depois, também partiu, encontrado na poltrona, um manuscrito sobre camponeses russos no colo. O atestado de óbito listou bronquite e exaustão, mas todos sabiam. 40 anos de resistência a um mundo hostil haviam vencido até o revolucionário mais obstinado. Engels, o amigo, resumiu: o velho morreu, mas seu legado, caótico e inacabado, estava apenas começando. Capítulo 11. As metamorfoses do profeta. Mal secaram as lágrimas do funeral, a canonização começou. A Europa dos anos 1880, sufocada nas fábricas e desigualdades industriais, viu brotarem marxistas em pubs londrinos, cervejarias alemãs e círculos de estudos russos. Engels, agora guardião das escrituras, respondia cartas de fanáticos e céticos sem descanso. Não, Marx não previu revolução para terça-feira que vem, escrevia exausto. O movimento multiplicava rachas. Na Alemanha, Bernstein defendia reformas pacíficas, enquanto outros só aceitavam revolução. Na Rússia, um jovem inflamado chamado Lenin devorava o capital no exílio, traçando planos para pular etapas históricas. Enquanto isso, anarquistas e utópicos reivindicavam Marx, para a irritação de Engels. É como crianças brigando por espólio antes do testamento ser lido, resmungava. Nos anos 1890, os livros que mofavam em armazéns eram disputados em leilões. Engels conseguiu publicar o 3º volume de O Capital a partir dos manuscritos caóticos do velho amigo. Muitos críticos diziam que Marx tinha falhado
ao prever o colapso iminente do capitalismo, mas com o tempo, a história sempre dava voltas surpreendentes. Capítulo 12. O século do medo vermelho. O século XX não abraçou Marx. Debatia-o em público e furiosamente. Após a Revolução Russa, o rosto do filósofo estampou cartazes soviéticos, murais cubanos, até pôsteres na China maoísta. No Ocidente, qualquer menção a materialismo dialético fazia governos tremerem. A Guerra Fria foi também o clube do livro mais histérico da história. Moscou produzia edições oficiais. Hollywood lançava filmes onde capitalistas resgatavam operários de vilões comunistas. No meio desse fogo cruzado, intelectuais renovavam a crítica marxista. Gramsci, preso na Itália, inventou a ideia de hegemonia cultural. A Escola de Frankfurt revolucionou as ciências sociais. Movimentos negros e feministas reinventaram o marxismo. Bancos de Wall Street até contrataram analistas marxistas para prever crises. Assim, Marx tornava-se chicote, moda, meme, marca e ganhava novas formas nas revoluções urbanas dos anos 1960 e 1970. Capítulo 13. Marx. Viraliza. O século XXI era para enterrar Marx. Veio, no entanto, o revival inesperado. A crise de 2008 explodiu vendas de O Capital em 400%. Protestos como o Occupy Wall Street buscavam respostas nas análises de Marx. Acadêmicos de gênero debatiam reprodução social, ambientalistas ligavam rift metabólico à crise climática, enquanto até escolas de negócios admitiam, a contragosto, que os ciclos de crise e monopólio do capitalismo haviam sido bem analisados pelo velho barbudo. Na internet, Marx virou meme, referência pop, piada de TikTok, inspiração para greves em startups de tecnologia. O sistema que ele queria desmontar transformou sua crítica em marca, camiseta e produto, uma contradição digna de sua própria teoria. O mundo, cada vez mais desigual, parecia dar razão ao antigo profeta, mesmo quando o reduzia a ícone cultural. Capítulo 14. O fantasma na máquina teórica. O maior legado de Marx pode ser nunca parar de fazer perguntas desconfortáveis. Depois de revoluções, guerras e ditaduras justificadas em seu nome, as contradições só cresceram. O proletariado ganhou casa própria e televisão, mas o capitalismo adaptou sua lógica, comprando até a rebeldia. A alienação virou estratégia de marketing, a luta de classes foi gentrificada em hashtags e cafeterias hipsters. Porém, suas perguntas: como construir uma economia justa sem criar opressões novas? Como a tecnologia pode libertar ao invés de controlar trabalhadores? Como conciliar liberdade individual e dignidade coletiva? Continuam a inquietar movimentos e debates no mundo inteiro. Se não deixou respostas prontas, deixou um espelho cruel para a sociedade moderna. Capítulo 15. Marx entre algoritmos e rachas. E se Marx despertasse no nosso século? Encontraria algoritmos vigiando trabalhadores, bilionários indo ao espaço, enquanto muitos lutam por comida, desigualdade crescendo. O trabalho mudou. O motorista de aplicativo não conhece patrão. É vigiado por software avaliado por estrelas e ainda é explorado como Marx descreveu há quase 2 séculos. Grandes questões persistem. A crise ambiental confirma seu diagnóstico sobre rompimento entre homem e natureza. O consumo de massa anestesia insatisfações, mas também surgem novas formas de resistência. Greve em aplicativos, sindicatos digitais, economia solidária. A crítica de Marx virou ferramenta de diagnóstico e impulso para imaginar futuros além do sistema atual. A resposta final não existe, mas a pergunta central de Marx, quem se beneficia deste sistema e quem paga o preço, continua ecoando, viva e urgente. Epílogo: o espectro, que ainda anda. E assim termina a história de Karl Marx, o homem que enxergou os mecanismos destruidores do capitalismo e gastou a vida para tentar detê-los. Da infância inquieta em Trier até o isolamento em Londres, das brigas com censores até as noites sem sono no Museu Britânico, da paixão revolucionária ao luto pela esposa e filhos, Marx nunca parou de tentar entender e transformar o mundo. Depois de sua morte, suas ideias circularam, e circularam demais. O nome foi usado e distorcido, as teorias traduzidas em regimes e slogans.
Mas em cada esquina da história recente, da greve a debates sobre clima e tecnologia, sua pergunta persiste: quem ganha, quem perde e o que fazer diante disso? No fim, deixamos Marx ali, na sombra do museu, rabiscando desesperado um amanhã mais justo. Que ao fechar os olhos, você também encontre perguntas que valham a insônia. E se gostar dessas viagens, curta, inscreva-se e diga: qual personagem histórico merece ser contado no próximo Histórias Noturnas? Boa noite e bons sonhos.